Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar juntos a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para cada um de nós através da sua palavra, deste dia na qual nós dedicamos para buscar a face de Deus, na qual nós também oferecemos a Ele nossa gratidão, nosso louvor, o nosso culto, a nossa devoção, onde nós colocamos o nosso coração diante do seu altar. Além de orarmos, também louvamos, glorificamos, exaltamos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E como igreja estamos também declarando hosana ao bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ora vem, Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, o Filho de Deus, o nosso Senhor. Então, nesse momento, para nós iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas e que Deus possa ministrar ao nosso coração a palavra que é dele. Ó eterno Deus, soberano, Criador, sustentador de todas as coisas, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de graça, misericórdia, amor e bondade. E na fidelidade, na Tua fidelidade aqui nos encontramos. Ó Pai, clamando a Ti, Senhor, por cada vida, por cada irmão, por cada irmã, pela Tua Igreja Batista Memorial, por cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa alcançar-nos com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua misericórdia, que Teus ouvidos estejam atentos à oração que se faz diante de Ti. Meu Deus, que o Senhor esteja atento à oração, ó Pai, que cada coração tem falado contigo, pois Tu és a nossa única esperança, Tu és a nossa resposta, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso libertador. Meu Deus, manifeste sobre nós Tua graça, vindo ao nosso encontro, trazendo-nos e enchendo-nos da Tua paz. Possamos viver em Ti, Senhor, e na dependência do Teu Espírito Santo, fazendo a Tua vontade, a Tua obra. Fala ao nosso coração, nos alimente a cada dia, Senhor, espiritualmente, para que também possamos ter alimento a compartilhar com os demais. Ó Deus, nos ensina cada vez a Tua palavra. Perdoa-nos nossas iniquidades, nossos erros, as nossas falhas. Mas, ó Deus, que seja assim, ó Pai, o sol maior, Cristo Jesus, o sol da justiça, raiando sobre os nossos corações, dissipando todas as trevas, todas as dúvidas, toda a incredulidade, levando embora e fazendo cair por terra toda a ação do maligno em nome de Jesus, mas que, ó Pai, o desatar da Tua presença, da Tua unção, do Teu Espírito Santo aconteça nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, do Teu povo, para o louvor do Teu nome. Manifesta, Senhor, a Tua bondade, Senhor. Ouça cada oração, cada clamor, que o Senhor esteja pronto a responder e que em tudo o Teu nome seja glorificado, em tudo, em todas as coisas. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com os amados irmãos a respeito de como temos um relacionamento saudável, ou como manter um relacionamento, ou como ter um bom relacionamento. Estamos vivendo esse tempo de isolamento por causa da pandemia, e nesse tempo, pelo que nós temos visto diante das reportagens e das estatísticas que estão sendo apresentadas, a violência aumentou. Não somente em questão da violência contra a mulher, mas também contra os filhos, contra as outras pessoas. A violência tem aumentado. E não somente a violência, mas o que também aumentou assustadoramente nesse período foi também o número de divórcios que cresceram, porque as pessoas estavam juntas, mas não moravam juntas. Elas sempre saíam de manhã, só chegavam à noite, e assim dormiam, saíam de manhã, e a vida era uma rotina louca. E quando foram obrigadas a estarem
juntas na convivência, quantas crises, quantos problemas apareceram e que estavam ocultos por causa da dinâmica louca da vida. Mas a Bíblia nos ensina a como mantermos um relacionamento saudável, a como ter um bom relacionamento. Eu gostaria de compartilhar contigo nesta manhã, meu irmão e minha irmã, para que a palavra possa ser ministrada ao seu coração como remédio, como bálsamo, como cura, como vitamina no céu, a fim de que você seja fortalecido e fortalecida no Senhor, para que os teus relacionamentos possam ser cada vez mais saudáveis e sejam mantidos em Cristo Jesus, a nossa rocha, a nossa segurança, pois essas promessas elas são também para cada um de nós que confiamos em Cristo. Eu gostaria de ler 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Então, como é que nós podemos manter um bom relacionamento? Romanos 12, 18 diz o seguinte: procurando, se possível, viver em paz com todos, porquanto de vós depende. E lá em Colossenses 4, versículos 5 e 6, como é que se faz para ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável? Colossenses 4, 5 e 6. Tratai com sabedoria os de fora, sabei tirar proveito do tempo presente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Se fosse perguntado para cada um de nós, para as pessoas que estão vivendo esse período, ou que viveu pelo menos o período do isolamento, antes do comércio voltar a funcionar, quando estava todo mundo debaixo do mesmo teto, qual seria talvez a maior dificuldade para se relacionar? Talvez a resposta seriam as pessoas. Mas o interessante, querido, é que quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano relacional. Criou o ser humano para se relacionar com as pessoas. E o texto lido fala que nós devemos ter relacionamentos. E saber ter relacionamentos. Como viver dentro desse relacionamento com as pessoas. Em Romanos 12, versículo 18, na versão NVI, na nova versão internacional, diz que devemos fazer todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Ou seja, para buscar esse bom relacionamento com todas as pessoas. Não é com algumas, é com todas. Lá em Colossenses 4, 5 e 6, também a mesma versão diz que nós temos que aproveitar as oportunidades que surgem a nós nos nossos relacionamentos. E como aproveitar essas oportunidades? Lançando palavras agradáveis, temperadas com sal. Palavras abençoadas. Então, como é que podemos viver nesse relacionamento saudável? Como ter esse relacionamento, um bom relacionamento? Bem, a primeira receita é amar. Essa ordem está lá em Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 5, do versículo 44 a 46, que ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estais nos céus. Nós que somos de Cristo, nós que pertencemos a Cristo, nós que nascemos de novo, nós que temos agora uma nova identidade com Jesus Cristo, nós não temos as pessoas como nossas inimigas. Nós não possuímos, então, inimigos, porque o próprio texto bíblico nos ensina que devemos amar todas as pessoas, até mesmo aquelas que de alguma maneira nos considera inimigos dela. Mas o princípio é
o amor, que tem que estar no nosso coração. E este amor é uma decisão, não é sentimento, é fruto de uma ação direta de Deus no nosso coração. Então, para se ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, começa com amor. E tem que ter muito amor pelas pessoas, amando-as da mesma maneira que Cristo também ama. Então é importante e é muito importante lembrar que o amor não é uma opção para o crente, não é uma opção para o Filho de Deus, mas sim um mandamento que Cristo nos ordena a amar a todas as pessoas. Então um relacionamento saudável e bom tem que passar pelo princípio do amor. Como diz João 13:34, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos amei, assim Jesus está falando, a vós, que também vós uns aos outros ameis. Ou como o próprio João escreve lá em 1 João capítulo 4, versículo 20, a respeito desse mesmo princípio. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. O primeiro princípio, então, para esse relacionamento é o amor. O segundo princípio para um relacionamento saudável, para se ter um bom relacionamento na convivência com as pessoas, é o respeito. É o amor, respeito. Romanos 12, o apóstolo Paulo fala o seguinte, Romanos 12, versículo 10. Amai-vos, de novo o primeiro princípio, dedicamente uns aos outros com amor fraternal. Aí vai falar sobre o segundo princípio, preferindo por honra. Honra é respeito a outras pessoas, mais que a si próprios. Ou como diz Pedro, em 1 Pedro 2,17, declarando o seguinte, tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Honrar as pessoas, então, é respeitá-las. É ter uma nova disposição, uma disposição que vem dos céus, para ter relacionamento com as outras pessoas, sem julgá-las. Preste atenção nisso que eu estou falando. É ter uma nova disposição, uma disposição que vem dos céus, que vem de Cristo Jesus, ao ponto de nós relacionarmos com as pessoas sem julgá-las. Tiago 4,11 diz o seguinte, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, quando se fala em respeitar, nós temos que ter a capacidade, nós temos que ter a consciência dada por Cristo a fim de reconhecer a importância do outro. O outro é muito importante, o outro tem valor, o outro é uma joia preciosa, na qual Deus olha dos céus para ela e também que a ama de um modo muito, mas muito impressionante. Então nós temos que aprender a respeitar as diferenças que existem nas outras pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, já que Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o ponto central, Jesus ele respeitou todas as pessoas. Veja, por favor, Jesus aborrecia o pecado, mas ele amava, como também respeitava as pessoas, independente do que elas eram. Mas Jesus Cristo respeitou e amou a cada uma delas. A pergunta, na verdade, é, na sua opinião, o que vem a ser respeitar as pessoas nos dias de hoje que nós estamos vivendo? Nesse século 21 que nós estamos vivendo? Como você entende isso? Como é que você interpreta ou vive isso mediante ao ensino da palavra de Deus que nos fala que para se ter um bom relacionamento tem que passar também pelo princípio do respeito. O terceiro princípio que nós precisamos observar é que nós temos que ser também flexíveis. Nós temos que ser flexíveis.
Em Romanos 15, versículo 1 e 2, diz o seguinte: nós, que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Então nós temos que ser flexíveis. O que isso quer dizer? Nós temos que, muitas das vezes, abrir mão dos nossos próprios direitos a fim de ganhar o outro. Isso chama-se relevar. Passar por cima, deixar passar. Sabe, é impossível ter um bom relacionamento saudável com as pessoas sendo uma pessoa inflexível, dura, rígida nas suas próprias opiniões, nas suas próprias ideias. O problema é que hoje, no século XXI, é que se você pensa diferente de mim, você acaba de se tornar um inimigo meu. A gente não tem mais a capacidade de separar o que vem a ser a pessoa da forma como ela pensa, da ideia dela. Até porque as ideias mudam, as opiniões mudam. Uma pessoa que sempre quer ter razão em tudo, ela não vai conseguir ter um relacionamento saudável com ninguém. Porque isso é impossível. O versículo que nós lemos nos fala que nós não temos que procurar prioridade como termos uma necessidade somente de agradar a nós mesmos. Não, nós não podemos pensar em agradar a nós mesmos, mas sim ao nosso próximo. Agradá-lo como? A fim de que seja para a edificação, o crescimento, o fortalecimento desse próximo, a fim de que ele consiga enxergar, compreender, alcançar a graça de Jesus Cristo, assim como um dia fomos alcançados, a fim de que ele compreenda o caminho da eternidade, a fim de que ele cresça, a fim de que ele amadureça na fé e no conhecimento de Jesus Cristo. Então nós temos que abrir mão, muitas vezes, dos nossos próprios pensamentos, a fim de conservar o nosso relacionamento com a outra pessoa. Relevar, sermos pessoas flexíveis, conquistá-las através desse princípio, a fim de que elas possam ser fortalecidas e crescer na graça de Cristo Jesus. E o último princípio para se ter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, é perdoar. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, quando eu falo o seguinte: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Como é que anda o perdão hoje, hein? Nós sabemos perdoar? Aprendemos realmente a perdoar ao próximo? Ou só sabemos desculpar, fingindo que passou? Até porque todos nós somos passíveis ao erro, ou seja, podemos errar a qualquer momento e como nós erramos a todo momento. Não existe boas amizades que nunca falharam e que nunca experimentaram erro e que nunca experimentaram perdão. É justamente isso que o versículo nos ensina. Assim como Cristo nos perdoou e perdoou os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, nós também aprendemos com Cristo a perdoar aos outros. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus responde: 70 vezes 7. Você realmente perdoa? Você sabe o que é perdão? Você sabe o que é manter um relacionamento saudável? Você já perdoou? Você já perdoou aquele que lhe deve alguma coisa? Seu coração é disposto a perdoar? Esse princípio faz parte da sua vida? Você, como seguidor de Cristo Jesus, uma nova criatura, agora feitos filhos de Deus em Cristo, você passa por esse princípio?
você tem esses 4 princípios na sua vida: o princípio do amor, o princípio do respeito, o princípio da flexibilidade e o princípio do perdão. Meu querido, que nesta hora, neste momento, quando esta palavra está alcançando o seu coração, o teu entendimento, eu peço para que o Espírito Santo possa lançar luz, para que você possa considerar esses 4 princípios importantes para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual, e não somente para você, mas para com as pessoas com quem você se relaciona. Para que não seja só você feliz, mas que as pessoas com quem você se relaciona também sejam felizes, através desses princípios na sua vida, para que os seus relacionamentos possam ser cada vez melhores, saudáveis, bons com as outras pessoas. Não somente na sua casa, mas com todas as pessoas com quem você tem contato. Que todas elas possam ver o brilho de Cristo Jesus no seu semblante, naquilo que você fala, naquilo que você produz, naquilo que você realiza. Que cada palavra, que cada gesto, que cada ato seja agradável, seja temperada com sal, a fim de que o outro cresça, a fim de que o outro conheça, a fim de que o outro possa experimentar a cada dia mais a graça de Cristo Jesus através de você, meu irmão, através de você, minha irmã. Que os bons relacionamentos possam ser sempre frutíferos na sua vida e que todas as pessoas possam ver Cristo em você. Deus te abençoe e que a graça de Cristo Jesus seja mais do que abundante em seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, a Deus, por esse momento na qual a Tua Palavra nos ensina princípios espirituais para um relacionamento saudável e que assim possamos vivê-la, pois somos e pertencemos a Ti, com uma identidade dos céus. E que Teu Espírito Santo possa produzir isto nas nossas vidas, esses princípios, na qual, ó Pai, seja com quem for, possamos, ó Pai, demonstrar sempre a graça salvadora de Cristo Jesus. Santifica-nos, faz a Tua obra em nossos corações e na vida da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a cada dia mais o Senhor possa abençoar a sua vida. Nós estamos sempre orando por você e eu peço, ore por nós também. Nós não estamos fazendo culto na igreja, com louvores e com cânticos, porque nós estamos com sintomas desse vírus que está espalhado por aí e agora nós também estamos sentindo esses sintomas. E aí, por orientação médica, nós estamos nessa quarentena, agora na quarentena dentro de casa, e por isso que o culto está sendo gravado dentro de casa. Mas o importante é que a palavra de Deus possa chegar ao seu coração, que a palavra de Deus possa transformar a sua vida, a minha vida, para o louvor daquele que nos chamou para os céus, para a sua maravilhosa luz. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o Evangelho, compartilhe o amor, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você conheça, para que elas possam ter um sincero desejo no coração de se entregar a cada dia aos cuidados do Senhor como Salvador. Por aqueles que estão longe, possam voltar, possam se aproximar, possam se reconciliar e também possam sentir o desejo de conhecer essa família, a melhor família espiritual de Petrópolis. Igreja Batista Memorial, Deus possa abençoar todos os meus queridos e amados irmãos. Então, que a graça de Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre os nossos corações e que essa paz seja transbordante em nossos corações. Um dia abençoado, uma semana abençoada no Senhor.